Está iniciando mais uma edição do programa Ordem do Dia. Obrigado pela sua audiência. Você vai nos ajudar sempre a fazer a pauta do próximo programa, compartilhando esse programa no Facebook, enviando sugestões. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou conversar no dia de hoje e vai nos ajudar a entender melhor a reforma da Previdência com o vereador Dr. Laércio Sandes, é advogado e também um especialista no assunto. Afinal de contas, vereador, desde já agradecemos a assessoria do vereador em atender a nossa solicitação. Vereador Laércio, a reforma da Previdência, ela vai acabar com o privilégio dos parlamentares? Olha, é um prazer primeiramente estar aqui, voltar a discutir esse assunto da Previdência, cujo qual eu atuo muito. É difícil a gente falar o que a Previdência realmente irá atingir em um primeiro momento, porque as discussões ainda estão encaminhadas. Em um primeiro momento, a reforma que o governo federal estava encaminhando envolvia todo o segmento. Aí ele acabou excluindo a situação dos militares, excluiu a prefeitura, estado, deixou para que esses órgãos, no prazo de 6 meses, criem a sua regra própria. Se não criar a regra própria, prevalecerá a legislação federal. Essa legislação que está se buscando modificar, ela não envolve a situação dos parlamentares num todo. Eu acredito que essa situação também precisa ser enfrentada para que venha disciplinar de um modo uniforme. Eu acho que a Previdência, quando a gente fala de Previdência, nós temos que criar uma regra única para todos. Tem suas situações específicas, como é o trabalhador rural, a pessoa que trabalha no campo, aquele que trabalha em plataforma, trabalha em situações ofensivas à saúde humana. Então, esses nós temos que dar um tratamento diferenciado. Agora, não há o porquê, numa situação igual quem ocupa o parlamento, uma situação de determinados militares, ter um tratamento super privilegiado. Eu acho que isso daí, o governo que hoje está administrando o país ainda não conseguiu avançar nesse tipo de situação, e eu acredito que no que diz respeito a isso não vai ter um avanço ainda. Respondendo a sua pergunta com relação aos parlamentares. Olha só, pela regra válida hoje, parlamentares federais podem se aposentar, acredite se quiser, aos 60 anos de idade, pelo Plano de Seguridade Social dos Congressistas, que é um regime especial de previdência para esses políticos, vereador. Esse regime de previdência que está em discussão hoje é o regime geral, o nome já fala, regime geral, RGPS, Regime Geral da Previdência Social, que envolve todas as questões do INSS. Como eu disse, a Prefeitura, o Estado, a própria União com as suas diversos segmentos de previdência terão que se adaptar a essa reforma que o governo Michel Temer está encaminhando, né? Então, se não se adaptar pela proposta no prazo de 6 meses, vai prevalecer essa regra geral. Agora, no que diz respeito a esses regime especial, como o regime do próprio Congresso Nacional, aí precisa ter uma definição própria, tem que ter uma cobrança própria. Eu acredito que também precisa passar por aperfeiçoamento, precisa passar por mudança, como também a aposentadoria dos militares. Hoje nós não podemos ter, ainda nos tempos de hoje, as filhas solteiras receberem benefício vitalício porque o seu pai foi um general, foi um determinado militar. Você encontra aí senhoras com 50, 60 anos recebendo a pensão por morte em razão da perda do pai, porque aquele foi militar. Eu acho que esses benefícios que foram criados no passado, o nosso país hoje não suporta mais. Então, eu acho que precisa passar por uma adaptação. O próprio regime de saúde do Congresso Nacional, onde os senadores, os deputados, principalmente os senadores, eles têm o custeio da saúde daqueles de forma vitalícia. Eu acho que a gente precisa rediscutir toda essa situação. No entanto, aqui na Câmara Municipal a gente é muito limitado. Eu acho que a discussão precisa começar na sociedade civil, os órgãos representativos, e cobrar também um envolvimento maior para cada um ceder um pouco e abrir mão de seus privilégios, porque o país não suporta mais tanto benefício de forma indevida. Estou conversando com o vereador Laércio Sandes. Você pode participar nas redes sociais, no Facebook da Câmara Municipal de Guarulhos e falar com a nossa redação. Agora, vereador, eu acho que quando você convoca a população para discutir um assunto como esse da reforma da Previdência, o resultado seria diferenciado. Não seria interessante
eu não digo um plebiscito vai mais para a reforma política, mas várias audiências públicas, inclusive envolvendo as câmaras municipais, por que não? Olha, eu acho que o assunto ele é muito complexo e não dá para envolver, eu falo como advogado que atua na área, você tem hoje, muitas pessoas imaginam que existe só um tipo de benefício. Nós temos aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição, por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, mais 2, 3 tipos de aposentadoria que dá em torno de uns 8 benefícios. Nós temos os auxílio-doença, nós temos as pensão por morte, nós temos o auxílio-acidente de qualquer natureza. Então, nós estamos falando de uns 20 tipos de benefícios que precisam falar entre si se realmente a contrapartida desses benefícios fecha. Em outras palavras, se o que nós pagamos de previdência é suficiente para financiar esses benefícios. Eu diria que, de certo modo, sim. O que precisa é corrigir alguns gargalos, como o governo começou a corrigir de forma recente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É muito comum no centro urbano nós termos a violência que levam muitos jovens a perder sua vida, acabam deixando a esposa ou o esposo recebendo um determinado benefício chamado pensão por morte. Muitas das vezes, essas pessoas que passaram dessa para outra vida contribuíram por 3, 4, 5, 6 meses. Isso é uma grande injustiça, uma grande falha no sistema previdenciário, porque você coloca uma jovem ou um jovem para receber o benefício por o resto da vida. Isso foi corrigido recentemente, colocando uma idade mínima de 45 anos e quem tem menos de 45 anos só recebe por alguns meses ou pouco menos de coisa de 1 ano, 2 anos. Então, são situações desta natureza que nós precisamos corrigir. Agora, eu acredito que uma audiência pública ampla, a questão é muito específica, muito técnica, eu acredito que não seja a solução. O que precisa, sim, é o governo separar, e eu não vou abrir mão dessa minha colocação, é separar o que é previdência e do que é assistência. Previdência, o nome já diz, você está antevendo, você está prevendo o futuro. Agora, quando se trata de assistência, ou seja, você está dando, você está ajudando as pessoas, ajudando o brasileiro, então você não pode tratar isso tudo dentro do sistema previdenciário. E o que ocorre é hoje, os trabalhadores rurais não contribuem para a Previdência, as pessoas deficientes ou as pessoas com necessidade específica ou acima de 65 anos que nunca contribuiu, também usufruem do benefício assistencial, que também é o INSS que paga, o chamado LOAS. Então, todos esses valores compõem o caixa Previdência Social na concepção do governo e faz com que o déficit da Previdência cresceu de tal ponto que o trabalhador urbano, nós aqui trabalhadores que contribuímos para a Previdência esperando ter um benefício futuro, acabamos a arcar com esta responsabilidade. Então, este é o grande problema da Previdência, nós não temos um número sério. Além da ausência desse número sério, de uma contabilidade coerente, nós temos a situação da sonegação fiscal e que o governo federal, nos últimos 15, 20 anos, não se importou muito. Veja o exemplo de Guarulhos, que o prefeito anterior deixou a dívida de 1,2 bilhões de valores a saldar com a Previdência Social e não se importou, largou aí para o próximo prefeito e que se vire. E assim ocorre em todos os locais, como se trata aquele maior frigorífico que nós temos no país chamado o Friboi, também está devendo para a Previdência. Nós temos bancos de primeira linha que estão devendo para a Previdência. Eu estou dando aqui só alguns exemplos. Então, a fiscalização efetiva também não existe. Não existindo esse tipo de cuidado, aí você aumenta o déficit da Previdência. Nós temos diversas pessoas recebendo, mas que nunca contribuíram e quem está pagando essa conta é o trabalhador. Então, não existe uns dados sérios, confiável. Em época de bonança, o governo gasta o dinheiro como bem quer, tirou recursos da Previdência para arcar com Bolsa Família e outros benefícios assistenciais e nós não podemos colocar isso como Previdência. Infelizmente, tudo isso fará com que nós vamos ter mais uma reforma aí que vai achatar cada vez mais o valor do benefício do trabalhador que quando mais precisa, no final da sua vida, receber esses valores. Estou conversando com o vereador Laércio Sandes do DEM. E você que ligou a TV agora, a pauta do programa Ordem do Dia é reforma da Previdência e não acaba com privilégios de parlamentares. Eu falei a respeito da audiência, é porque hoje, vereador, esta reforma ela parece mais uma grande coxa de retalho.
cada grupo interessado vai em Brasília, discute e o relator, e recentemente teve uma invasão de agentes penitenciários em Brasília. Hoje o acesso está fechado. Então, vai uma categoria, briga pelos benefícios. Quando eu me referi à audiência pública com a participação popular, é justamente porque quando você discute um assunto que vai alterar a vida do ser humano, o seu planejamento, né? Imagine você, o senhor acabou de falar algo que muita gente agora vai ficar, poxa vida, quer dizer que os bancos devem, não pagam, e essa conta, esse rombo da Previdência, ela é discutível porque as grandes empresas não pagam. E aí chegou no momento histórico de ou faz a reforma ou daqui a algum tempo quem está aposentado, a Previdência não vai ter dinheiro em caixa, né, vereador? Exatamente. Você quer ver qual é a arrecadação da Previdência? Você pega a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Guarulhos. Qual é o valor de Previdência? Vamos partir da ideia que todos aqui contribuíssem para o regime geral da Previdência Social. Você contribui com 11% do seu ganho salarial, até o teto da Previdência, que hoje é R$ 5.500. A empresa recolhe com quase 30% sobre este valor. Então, nós estamos falando de uma massa salarial que recolhe 40% para a Previdência Social. Só que não para por aí. Nós temos contribuição sobre o lucro, nós temos o fim social, esses tributos federais, que eles também financiam o Sistema S, que é o Sistema de Saúde Pública, e que também é direcionado parte desses recursos para a Previdência. Os grandes espetáculos também recolhem para a Previdência. As grandes obras também recolhem para a Previdência. Então, não há o porquê o governo federal buscar esta reforma da Previdência da forma que ele está fazendo, de forma muito corrida, de forma muito irresponsável e prejudicando certos trabalhadores e impondo uma idade de 65 anos. Veja, os 65 anos para quem mora na região sudeste é uma realidade. 65 anos para quem mora no Piauí é outra realidade. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é outra realidade. Não queira você, trabalhador que faz a limpeza de rua, querer que ele se aposente aos 65 anos e, da mesma forma, numa realidade do Nordeste, querer que essa mesma realidade seja no Sudeste. Então, existem várias situações que têm que ser aperfeiçoadas, mas o governo, querendo ser o dono daquela bandeira política, ele simplesmente está jogando uma situação, mas não está vendo a realidade, a real necessidade da população. E nós vamos pagar muito caro por isso, nós já estamos pagando, né? Vereador Laércio Sandes, ele que é um especialista no direito previdenciário, advogado especialista, uma verdadeira aula, um programa de 15 minutos, é muito pouco para a gente estar discutindo esse assunto. Vou convidar outras ocasiões para discutir, porque você teve o privilégio em casa de ter esses 15 minutos de muita informação. Vereador Laércio Santos, obrigado às suas considerações finais. Vou convidar para que o senhor volte, porque é um assunto pertinente, nós precisamos da sua participação em outros programas. Eu agradeço a oportunidade de falar para ti que realmente 15 minutos não dá para discorrer sobre nada sobre esse tema. Esse tema requer muito tempo, ou um razoável tempo para que a gente possa debater, até para que quem está nos assistindo consiga compreender de forma didática o que a gente procura passar, mas o tempo realmente é muito curto. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para, novamente, se for o caso, a gente debater o tema. Conversei no dia de hoje obrigado, vereador Laércio Santos, obrigado à sua assessoria, ele que faz parte do DEM e tem uma participação. Quais são as comissões que o senhor faz parte na Câmara? Nessa legislatura, eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Tá certo. A você em casa, obrigado pela sua audiência. Mais uma edição do programa Ordem do Dia. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.